O que Jesus estava fazendo naquela noite em que foi traído não era chamada Santa Ceia, era a Páscoa judaica. E beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Paulo estava tentando explicar que o que Jesus Cristo fez nos dias de sua carne não era ceia. Paulo estava explicando aos coríntios que eles não estavam praticando a ceia do Senhor, que isto que eles estavam realizando traria consequências espirituais gravíssimas, entre as quais muitos estavam doentes, que dormem, e pessoas estão assim. Paulo reportava para um acontecimento de Jesus nos dias de sua carne. Olha aí, Paulo estava tentando explicar aos coríntios que era uma igreja carnal, e os pastores pegam aqueles versículos ali e aplicam na igreja, trazendo consequências espirituais graves para a igreja de Jesus. Olha o que Paulo estava fazendo explicar. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele 12 apóstolos. 15. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Está escrito. Alô, o que Jesus estava fazendo naquela noite em que foi traído não era chamada Santa Ceia, era a Páscoa judaica. Ele não está dizendo: eu desejei muito comer convosco esta ceia. É esta Páscoa. Quando que Jesus fez isso? Antes em que ele padecesse. Versículo de número 16. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Não é para comer mais. Pastor, mas o senhor não entende. O meu pastor diz: meu amado, faça o que ele diz. Nós aqui fazemos o que Deus diz. Pastor, mas é bonito, não é? É. Herodes também era lindo, Jesus feio, mas Jesus venceu. Eu não estou atrás de beleza arquitetônica, eu não estou atrás de quantidade, eu estou atrás de verdade, meu irmão. Eu quero verdade com Deus, mesmo que isso venha contrariar a minha religiosidade. Eu quero é verdade do Evangelho. O que ele fez na noite que foi traído não foi Santa Ceia, foi Páscoa. Está claro ou não está claro? 17. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse a quem? Aos apóstolos, 12 da lei: tomai e repartiu entre as futuras igrejas. Entre vocês só, aqui. É um evento específico e exclusivo para os apóstolos da circuncisão. 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Paulo estava relembrando este acontecimento e não mandando repetir, porque Paulo não iria mandar ninguém fazer algo em memória daquele que vive. Aqui ele estava prestes a morrer, eles deveriam fazer em memória dele. Você já fez algo em memória de quem está vivo? Vai eu pegar um pão e um suco aqui para fazer que é em memória de Jesus, se ele está vivo? Você quer crucificar o Filho de Deus de novo para você? Já não basta as vias crucis que ele passou, as humilhações. Você quer que ele se revista de carne? E que você, é o que a igreja faz. A igreja todo domingo, primeiro domingo do ano, faz Páscoa judaica, anunciando que Jesus vai morrer. Aquele que vive eternamente, sendo anunciado pelos homens que vai ser morto. Aí sabe o que os crentes dizem? Eu amo Jesus. Se pudesse ouvir a voz do Espírito Santo, sabe o que Jesus ia dizer? Me ama e quer me matar de novo? Vocês me amam e estão dizendo que eu vou morrer? Porque todas as vezes que vocês comem esse pão e vocês levantam esse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor. E eu não morro mais, a morte já não tem mais poder sobre mim. E os crentes estão dando poder à morte.
Todo primeiro domingo eles dizem: Jesus vai morrer, Jesus vai morrer. É que este ato aqui aponta para isto. Então, graças a Deus, porque nós estamos num lugar de revelação da palavra. Graças a Deus que nós não fazemos parte de um sistema, porque a Páscoa que Jesus está fazendo aqui, que você leu, tem aí na tua Bíblia. A Páscoa que Jesus está fazendo não era uma festa para os gentios. A Páscoa é uma festa dos judeus e só para eles. Nós somos gentios, chamados pelos judeus de incircuncisos. Nós não podemos participar da Páscoa, que não é ceia. O que Jesus está fazendo é a Páscoa. Então olha o que diz Êxodo. Disse mais o Senhor a Paulo: é para os da lei. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Os gentios é para comer a Páscoa ou não? Não. Quem é que disse isto? O pastor presidente da convenção. E como é que estão dando Páscoa para o pessoal dentro da igreja? Não, pastor, mas aquilo que eles fazem na igreja não é Páscoa não, é a Santa Ceia. É o quê? Se não tem nem Santa Ceia na Bíblia, o que Jesus fez no dia de sua morte foi Páscoa. Você leu comigo? É Páscoa sim, com o nome de ceia, mas é Páscoa. Deus disse a Moisés: a Páscoa é para os judeus. Nós não somos judeus, nós somos gentios. O alimento para a igreja gentílica parte da revelação dada a Paulo no terceiro céus, o evangelho da incircuncisão, que não há ritos cerimoniais, objetos consagrados, nada tocável, nada palpável e nada tangível. Nós servimos a Deus em espírito e em verdade, e mais nada. 44. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que houveres circuncidado, então comerá da Páscoa. Quem aqui está circuncidado? Quem aqui pegou o prepúcio e circuncidou? Qual pastor que você conhece aí, por aí, que circuncidou os membros para poder comer a Páscoa? Porque Deus diz: se quiserem participar da Páscoa dos judeus, terão que se circuncidar como eles. E quem se circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Paulo escreve aos Gálatas e diz que separados estáis de Cristo, vós os que guardais a lei. Eu não vou querer me tornar um judeu só para comer a Páscoa e perder todos os benefícios da comunhão com Cristo, porque quem se justifica na lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Pastor, mas puxa vida, hein? Pois é. 45. O estrangeiro. Nós somos estrangeiros para os judeus e os judeus estrangeiros para nós. Nós somos gringos para os judeus e os judeus gringos para nós. Toda a nação que não é judeu chama-se gentio. Deus está dizendo: o estrangeiro e o assalariado não comerá a Páscoa. E por que a igreja come? Aí depois vai dizer: Senhor, eu te agradeço por me libertar e salvar. O trono dizendo: bando de hipócritas, porque eu digo uma coisa e fazem outra. Honram mais a criatura do que o Criador, não consultam a minha palavra. A primeira comida que dá, eles comem. E quando você dá a verdade, sabe o que eles dizem? Isso é heresia. Bíblia aberta, consultada, versículo por versículo, texto por texto, 2 horas de pregação. Aí vem o pastor e diz assim: vamos comer a Santa Ceia do Senhor. O povo, 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo, olha, para comer a Páscoa, se não fosse de Israel, e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Nós somos incircuncisos para os judeus. Incircunciso é
toda a nação que não passou pelo processo da circuncisão, como os judeus passam. Deus disse: quem for incircunciso, quem não pratica a lei, não pode comer a Páscoa. E os pastores tacam a Páscoa nas igrejas, fazendo que os gentios sejam iguais aos judeus, desaprovando Deus. Como que isso é tão claro para mim? A Páscoa, meu irmão, ela durava 7 dias. Foi por isso que Jesus disse a eles: olha, eu vou morrer agora, vocês vão continuar fazendo em memória de mim, porque eu vou morrer, mas daqui uns dias eu volto. Enquanto eu não volto, eu estou morto. Vocês fazem em memória, porque só faz algo em memória de quem está morto. Correto? Correto. A Páscoa durava 7 dias. Não era um evento só numa noite, não. Olha lá, Êxodo: no primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. 14 até 7, até 21, 7 dias. Então, na noite em que Jesus foi traído, fizeram a Páscoa e continuaram. Tanto é que quando Jesus ressuscita, Maria, ele volta, e Maria vai abraçar ele e diz: não me toques, porque eu ainda não fui para o Pai. A Páscoa estava acontecendo ainda. Lembra que Maria chega lá no túmulo e diz: mestre, Raboni. Ela avança e ele diz: não me toques, porque eu ainda não fui para o meu Deus, vosso Deus, nosso Pai, vosso Pai. A igreja não entende essas coisas, porque isso é muito bonito. Todo o rito religioso é muito lindo, mas não é de Deus. Eles trouxeram isto lá de Roma. O Papa também celebra a ceia e não tem unção de Deus. O Papa, sim, vive anunciando a morte de Jesus, porque ele tem um cetro, onde Jesus está ali encurvado, num cetro de ouro, e o Papa vive carregando Cristo morto. O Papa está certo quando celebra a Santa Ceia, porque ele está anunciando um Cristo morto, preso na cruz. Os crentes não. Nós não servimos a um Deus morto. Nós não podemos anunciar a morte daquele que vive. Nós temos que dar testemunho da ressurreição daquele que vive eternamente.